Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Deuciclei, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química da Universidade do Estado do Amapá e hoje eu vou estar falando para vocês acerca da dinâmica das reações ou transformações químicas. Vamos entender então um pouco de cinética química. Nessa videoaula abordaremos acerca do conceito, da velocidade das reações e da energia de ativação. Vamos lá falando de cinética química. Primeiro, a cinética química ela se encarrega de estudar a velocidade dos processos químicos. Então, ela é o ramo da química que se dedica ao estudo da velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Então, falando da velocidade de uma reação ou de taxa de reação, um outro termo é um termo bastante utilizado nas literaturas e nos livros de química. Bora observar essa fórmula aqui. A velocidade da reação ela vai ser uma variação da concentração dividida por uma variação, no caso, um intervalo de tempo. É uma velocidade muito parecida com aquela que a gente vê na física quando estudamos mecânica, que seria, na verdade, na física, uma variação da posição em função de um intervalo de tempo. Aqui é a variação da concentração em função de um intervalo de tempo, tá? Ok. Continuando aqui no nosso raciocínio, eu trouxe aqui esse exemplo para vocês, tá? Então, observe a reação de transformação do acetileno em benzeno. Eu tenho aqui o acetileno que está se transformando em benzeno. E através da análise dessa tabela que está aparecendo aí para vocês, eu vou pedir para vocês calcularem algumas coisas. Bom, veja em que inicialmente no tempo igual a zero eu tenho o quê? Observe aí. Uma concentração do acetileno em mol por litro igual a 4 mols por litro. Tá? Esse é o start, no caso é quando iniciou no tempo zero. Quando iniciou no tempo zero, eu tinha 4 mols por litro de acetileno. Passado então um minuto da reação, eu já não tenho mais 4 mols por litro. Eu só tenho 3 mols por litro, porque já começou essa conversão. O acetileno ele já está se transformando em benzeno. Depois de passado mais um minuto, eu já estou no minuto 2, vocês forem observar aí na tabelinha, já não tem mais 3 mols por litro, eu tenho 2,2 mols por litro. E aí você percebe que enquanto o tempo passa, a concentração do meu reagente ela vai diminuindo, entendeu? Por quê? Porque vai sendo consumido na medida em que a reação ela vai acontecendo, tá ok? Bom, sabendo disso, que eu acabei de falar para vocês, eu vou pedir então para que vocês calculem duas coisas. Primeiro, a velocidade da reação entre 0 e 2 minutos. E segundo, a velocidade da reação ao final de 4 minutos, que seria a velocidade média, a velocidade do processo inteiro. Bom, como é que a gente calcula isso? Da mesma forma que foi falado anteriormente, que é através daquela fórmula lá que é a variação da concentração dividida pelo intervalo de tempo. Bom, vamos ver como é que isso acontece. Beleza. Eu vejo ali que eu tenho a tabelinha, né? Eu só trouxe a tabelinha para raciocinar. E o que tinha me pedido primeiramente era do tempo 0 ao tempo 2, ok? Certo? Bom, para que eu calcule isso, eu sei que o intervalo de tempo é de 2 minutos ao 0. Por que eu fiz dos 2 minutos ao 0? Porque eu estou falando do final menos o inicial entre os 2 minutos, que está lá na tabelinha e o 0, a concentração ela variou. Como vocês podem observar, ela variou. Aí a gente se pergunta, variou quanto? Variou de 2,2 para 4, que é o final menos o inicial. Quando eu faço esse cálculo, eu vou perceber o quê? Que esse intervalo de tempo é de 2 minutos. E essa variação da minha concentração deu uma variação negativa. Agora, por que essa variação negativa? Justamente porque está sendo consumido. Não é uma variação para mais, é uma variação para menos. O meu reagente está sendo consumido. Então eu percebo que nesse intervalo de 2 minutos, a concentração ela variou 1,8 mols por litro. Ok? Terminando o cálculo aqui, nós percebemos que a velocidade desse processo então é de 0,9 mol por litro a cada minuto. Então, a velocidade da reação nesse intervalo foi de 0,9 mol por litro para cada minuto. Isso nesse intervalo de 0 a 2 minutos, certo? O exercício anterior
no slide anterior, perguntava também o tempo total de 0 a 4 minutos. Ok, vamos lá calcular então, que seria no caso a velocidade média da reação. Observando aqui no slide, o intervalo de tempo que estamos falando é o de 4 minutos total, né? É o final menos o inicial. De quanto que variou a concentração? De 2,2 para 4, que é o que eu vou colocar aqui na fórmula. Preste atenção, está aqui na tabelinha. Podemos observar que é uma variação negativa, porque eu percebo que eu inicio a variação com uma concentração alta e termino com uma concentração baixa. Então, nesse intervalo de 4 minutos, houve uma variação de 2,8 mols por litro. Como é de 2,8 mols por litro, para cada 4 minutos, eu vou calcular agora a variação por minuto. Essa variação por minuto vai me dar 0,7 mol por litro a cada minuto. Então, o que eu percebi aqui? Eu percebi que nesse intervalo de tempo de 0 a 2 minutos, eu tive uma velocidade maior do que a velocidade média da reação. Eu poderia ficar aqui, explorando essa tabela, calculando de 3 a 4 minutos, de 1 a 3 minutos, de 2 a 4 minutos, de 4 a 1 minuto. Eu posso ficar aqui e fazer várias perguntas. As duas que a gente respondeu agora há pouco, ela foi nesse intervalo de tempo de 0 a 2 e o intervalo de tempo total, que é o que a gente chama de velocidade média da reação, certo? Bom, vamos continuar então aqui. Vamos falar da energia de ativação. Energia de ativação é um conceito bastante importante dentro da cinética química. Eu diria que a energia de ativação ela é uma barreira de energia que a reação precisa superar para que aqueles reagentes consigam desmanchar e se transformar em produtos. Bom, energia de ativação ela é uma energia mínima que os reagentes precisam para que a reação química tenha início. Essa energia mínima ela é necessária para que ocorra a formação de um complexo ativado. Eu creio que vocês já escutaram falar acerca de complexo ativado. Ou seja, inicialmente eu tenho os reagentes, certo? E no final das contas eu tenho os produtos. Agora, no meio disso, ou seja, entre os reagentes e o produto eu tenho algo intermediário. Que é exatamente quando aqueles reagentes, as suas ligações, estão sendo rompidas para que sejam originados os produtos. Bom, para que sejam formadas ligações dos produtos. Bom, o complexo ativado, no meu gráfico, ele é sempre, prestem bem atenção nisso, é muito interessante, muito importante. Ele é sempre o ponto mais alto, podemos dizer que ele é sempre o cume da montanha, o ponto mais alto, tá ok? Bora dar uma olhada aqui no gráfico. Bom, olhando aqui no gráfico eu tenho que o A, prestem bem atenção, o A aqui no gráfico, ele está com uma energia de 100 kJ e o meu reagente B, como vocês podem observar aqui, ele está em torno de 250 kJ, eu diria, tá? O que é então a minha energia de ativação? A minha energia de ativação ela é a energia necessária para um reagente. Olha a seta aqui no gráfico. Subiu, subiu, subiu. Foi a energia que ele precisou adquirir para poder se converter em produto. Então, essa minha energia de ativação aqui é do 100 até o 400. Esse intervalo de energia aqui, que dá 300 kJ, essa é a minha energia de ativação, certo? E uma questão bastante corriqueira em questões do vestibular do Enem é saber onde que está, onde é que a gente encontra esse complexo ativado. O complexo ativado está sempre localizado, como eu falei, no ponto mais alto do gráfico. Fixem bem isso, no ponto mais alto do gráfico. Aqui no ponto mais alto é que está a formação do complexo ativado, que é no ponto máximo de energia de ativação do gráfico, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Dentre as reações que aparecem, qual é que apresenta a maior energia de ativação? Lembre, a energia de ativação é a energia que o reagente precisa receber para que ele consiga se converter em produto, ok? Bom, bora olhar aqui. Na reação 1, aqui na primeira reação eu comecei com 10, olha no gráfico aqui, eu comecei com 10, e mais para cima é 20, 30, 40, então foi do 10 e subiu para 40. E eu tenho aqui um intervalo de 30 kJ.
30 kJ, no caso, é a energia de ativação dessa reação 1 aqui que vocês estão vendo, aqui no slide. Na reação 2, começou no 30, presta atenção, começou no 30, e esse primeiro ganho de energia, para se converter em produto, o meu reagente foi do 30 até o 40. Então, essa energia de ativação aqui é de 10 kJ. Já começa perdendo em comparação à primeira, como a gente pôde observar que era de 30 kJ. Essa já é de 10 kJ. Então, vamos ver a terceira agora. Na terceira, eu percebo que aqui nem ar, nem existe energia de ativação. O reagente ele não precisou ganhar nenhuma energia para se transformar em produto. E aqui na minha reação 4, eu vejo que o meu reagente ele iniciou em 10 kJ, ele aumentou até o 30 e se converteu em produto. Não percebo aqui na minha reação 4 uma energia maior que na primeira reação, como vocês podem ver. Ela foi aqui, apareceu com a maior energia de ativação. No caso, a primeira reação, ela foi a que apareceu com a maior energia de ativação. E aquela energia necessária que o reagente precisa adquirir para que haja a conversão em produtos. Certo? Bom, só vocês compreendendo melhor essa parte, a primeira reação, essa aqui no nosso vídeo aula, essa primeira reação, ela possui maior energia de ativação em comparação a todas as outras, como eu pude explicar agora há pouco para vocês, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula bem básica, bem conceitual, para tentar ir fixando gradualmente o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e para mais videoaulas, eu espero que vocês gostem. É isso aí. Bom, pessoal, aqui nós vamos realizar 2 experimentos. Vou começar primeiro por esse que eu vou explicar agora para vocês. Esses experimentos eles fazem parte do conteúdo de cinética química, falando também da dinâmica das reações químicas. Então vamos lá. Bom, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar de um comprimido efervescente, tá? Um comprimido efervescente, aqueles antiácidos que vocês encontram em qualquer comercinho. Nós vamos ter que cortar esse comprimido ao meio. Aqui ele já está cortado, tá? Já cortei ele ao meio, vocês cortem aí depois de vocês. Nós vamos precisar colocar água nesses 2 recipientes. Nós vamos precisar primeiramente de 600 ml de água. No caso, nós vamos precisar de 300 ml de água gelada. Essa aqui é água gelada, ok? E 300 ml de água quente. Essa aqui é a água fervendo, está bem quente, quase no ponto de ebulição. O que vai acontecer? Nós vamos colocar, preencher metade desse copo aqui com água gelada. Aqui eu já fiz esse processo, eu já preenchi esse aqui com água gelada. E preencher metade desse copo aqui com a água quente, que eu já preenchi já com a água quente, como vocês podem observar. Porque eu fiquei com medo de gastar e acontecer alguma coisa que pudesse me machucar, digamos assim. Em seguida, o que vai acontecer? Eu vou colocar em cada um desses copos uma metade do comprimido efervescente. Lembre que a gente partiu em 2 pedacinhos. Okay? Então nós vamos colocar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as metades dos comprimidos dentro desses copos. Lembrando que aqui está a água quente, fervendo, e aqui está a água fria, gelada. Okay? Então bora lá, a gente vai adicionar as partes dos comprimidos nesses copos e vamos observar o que vai acontecer. Eu espero que vocês consigam ver bacana aí como é a reação que está acontecendo. Vamos lá. 3, 2, 1. Bom, pessoal, os comprimidos já estão praticamente consumidos, quase todos, né? Agora a gente vai fazer algumas análises. Bom, primeiramente eu vou dizer algumas coisas aqui para vocês. O aumento na temperatura
ele aumenta a energia cinética das partículas, dos reagentes, no caso. Então, aumentando a quantidade de choques efetivos e a velocidade das reações. Ou seja, quando aumenta a temperatura, ela aumenta essa quantidade de choques e também aumenta a velocidade dessas reações. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Tá, ok? Então, a reação ela ocorre com maior velocidade, como vocês puderam observar, no copo em que se encontra a água aquecida. Não sei se vocês conseguiram ver aí, mas o comprimido que estava no copo com a água quente, ele foi consumido muito mais rapidamente do que com a água gelada. Tanto que aqui ainda possui alguns vestígios do comprimido ainda sendo consumido. Tá? Então, de um certo modo, quanto maior a temperatura, mais rapidamente ele vai processando a reação. Então, a gente pode acelerar uma reação lenta submetendo os reagentes a uma temperatura mais elevada. Bom, então por que isso ocorre? Isso ocorre porque a temperatura ela é uma medida de agitação térmica das partículas que compõem uma substância. Então, o que isso significa? Isso significa que se nós aumentarmos a temperatura, a agitação das moléculas também vai aumentar. A agitação das moléculas também aumenta. E o contrário também acontece. Se nós diminuirmos a temperatura, a agitação das moléculas também vai diminuir. Foi exatamente o que aconteceu aqui no copo com a água gelada. Nós colocamos o comprimido e, em comparação ao que estava com a água quente, ele demorou muito mais para ser consumido. Ok? Então, um aumento na agitação das moléculas, ele faz com que elas se movimentem mais rapidamente, aumentando também a probabilidade de se colidirem de forma mais efetiva e com maior frequência. E como resultado, os reagentes eles vão atingir mais rapidamente o complexo ativado, que foi o que nós falamos no slide anterior, que estávamos falando acerca de cinética química sobre o complexo de ativação. Né? Então, lembrando que o complexo ativado ele é o estado intermediário entre os reagentes e os produtos de uma reação, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Tá, ok? Bora lá para o segundo experimento. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso segundo experimento. Bom, o que vai acontecer nesse segundo experimento aqui? Nós vamos fazer uma análise acerca da superfície de contato. Tá? Fazer uns comentários acerca. Então, bora lá, detalhes do procedimento. Nós vamos cortar, novamente, um comprimido efervescente ao meio. Eu já fiz esse procedimento, mas eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Cortar um comprimido efervescente ao meio. Uma das metades você vai separar e a outra você vai triturar. Eu coloquei bem aqui, tá no papelzinho aqui, todo triturado já. Tá? Você vai triturar. Em seguida, o que nós vamos fazer? É aquele mesmo procedimento de agora há pouco. Nós vamos preencher esse copo pela metade de água gelada e esse aqui de água quente. Tá? Eu já fiz esse processo para a gente não perder muito tempo. Tá? O que vai acontecer? Vamos ter que colocar simultaneamente, ao mesmo tempo, né, o comprimido que não está triturado na água gelada, na água fria, e o comprimido que já está triturado na água quente. E nós vamos observar para fazer alguns comentários daqui a pouco, tá? Então, bora lá realizar o procedimento. Bora lá, pessoal, no 3. Colocando os dois ao mesmo tempo. Um na água quente, que é o triturado, e o outro na água fria, que é o comprimido que a metade está completa. Bora lá, no 3. 1, 2, 3. Olha, já dá para fazer algumas observações aqui interessantes, né? Bom, pessoal, nesse caso, o fator que interfere na velocidade dessa reação de combustão é a superfície de contato desses reagentes. Tá? Como vocês estão observando aqui, onde estava a água gelada, o comprimido ainda está sendo consumido, enquanto que na água quente, o comprimido que estava triturado já nem existe mais, podemos dizer assim, já foi completamente consumido. Tá? Bora lá. Bom, de acordo com a teoria das colisões,
Se vocês não souberam que é a teoria das colisões, dê uma pesquisadinha aí. Para que uma reação química ela ocorra, é necessário que os reagentes que possuem afinidade química entrem em contato e que ocorram colisões efetivas entre as suas partículas. Então, para serem efetivas e resultarem em reação, as colisões entre as partículas elas devem ocorrer em uma orientação favorável e com uma energia suficiente, que no caso é a energia de ativação, como nós falamos também no slide agora há pouco. Acerca da energia de ativação, demos também alguns exemplos. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá para dar mais uma olhada. Essas colisões elas ocorrem entre as moléculas ou partículas da superfície dos materiais sólidos, que foi exatamente o que nós utilizamos. Assim, por exemplo, no caso da palha de aço, a superfície de contato ela é maior que a do prego, né, logicamente. Ou seja, a palha de aço está mais fragmentada, ela está com uma maior área exposta. Então, dessa forma, mais átomos de ferro eles entram em contato com o oxigênio do ar, que causa, podemos dizer, a combustão. Então, com isso, a quantidade de choques entre esses reagentes e a probabilidade de ocorrerem choques efetivos, eles aumentam. Tá? Eles aumentam. O que resulta no aumento também da velocidade da reação. Então, a área de contato entre os reagentes também interfere na velocidade das reações químicas. Então, quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas reagindo, ou seja, maior o número de colisões eficazes e, portanto, aumenta a velocidade da reação, que foi exatamente o que aconteceu aqui com aquele pedaço de comprimido que estava triturado. Então, quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Ou seja, o procedimento mais rápido ocorre no copo, onde se encontra o comprimido triturado, ou onde se encontrava, né, que aqui já não tem mais. Né? Então, pessoal, esse foi o segundo experimento acerca de superfície de contato. Espero que vocês tenham entendido. É isso aí. Bom, pessoal, o livro que eu utilizei para fazer essa explicação, para explanar esse conteúdo acerca de cinética química, foi um livro da Secretaria do Estado da Educação do Paraná. Né? Ela não tem exatamente um autor, elas são vários autores. No caso, foram vários professores de diversas instituições que se reuniram para, digamos assim, pegar fragmentos, né, de outros livros. No caso, eles fizeram a junção de um livro só. Né? E nesse livro, eu vou deixar o link dele aqui para vocês. Esse livro, ele apresenta muitos conceitos interessantes. Né? Ele apresenta muitos conceitos interessantes, além de você compreender um pouco mais de conteúdos de química de segundo ano, principalmente. Você conta também com experimentações bem simples que vocês podem realizar aí na casa de vocês. Muito simples mesmo, sabe? Com materiais que vocês têm nas suas casas, ou até mesmo se você não tiver com a possibilidade de você produzir esse material alternativamente. Tá? Eu vou deixar o link do livro aí para vocês entrem lá, dêem uma observada. Tá? A cada conteúdo que vocês forem estudando, bem no finalzinho do conteúdo tem uma prática que vocês podem realizar aí mesmo na casa de vocês. Tá, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Esse foi um vídeo acerca de cinética química. Tá bom? E eu agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. É isso aí.